Alô, Employer Branding Lovers! Está começando agora mais um episódio do EBBcast. Eu sou o Caio Infante. Eu sou a Winnie Fernandes. E eu sou a Suzy Claverry. E esse é o podcast do Employer Branding Brasil. Alô, Employer Branding Lovers! Tudo bem com vocês? Cadê Caio Infante? Cadê Suzy Claverry? É isso, vocês já sabem que somos uma comunidade, a gente vai se dividindo aqui, né, entre uma reunião e outra, entre os nossos trabalhos principais e também a Employer Branding Brasil, que esse ano, em 2023, vai completar 5 anos! 5 anos! Quanta coisa já construímos, principalmente, né, conteúdo de qualidade, várias pessoas... Tô gravando esse podcast um dia depois da premiação de Employer Branding, que foi assim um sucesso, é o segundo ano consecutivo que a gente realiza. E foi muito importante fazer esse encontro, né, presencial, falar com as pessoas, ouvir as histórias, ver o brilho nos olhos, né? Falar assim, nossa, foi através da comunidade que eu descobri o que é Employer Branding, comecei a estudar, implementar, ver resultados. Então, estamos, né, muito felizes com esse resultado, principalmente com o feedback de todo mundo. Essa terceira temporada, foram já mais de 60 pessoas, 60 convidados que passaram por aqui, pessoas que trabalham diretamente com Employer Branding, com marca empregadora, já falamos com pessoas, né, de áreas também diversas, porque a gente entende que Employer Branding é estratégia, e que várias áreas, né, num trabalho muito multidisciplinar, que a gente precisa de várias áreas para que, de fato, as coisas aconteçam. E olha, hoje eu tenho um grande desafio aqui, hein? Um grande desafio, gravar um podcast com alguém que entende super de podcast. Então, vamos ver o que sai, hein? Preciso da ajuda de vocês, da paciência, mas tenho várias perguntas, várias curiosidades, então acho que vai dar tudo certo. Então, bem-vindos aí a mais um podcast. Talvez a Suzy apareça aqui, ó, no meio, tá bom? Para vir fazer uma perguntinha, nem se for para puxar o bate-bola, mas enquanto isso, vou tocando sozinha. Vamos lá, vou chamar o nosso convidado. Oi, André, Olá, tudo bem? Tudo bem? Como é que vai? Tudo ótimo. André, quero muito que você se apresente, conte um pouco mais sobre você, mas quero também falar como que eu te conheci nesse universo, né, digital aqui no LinkedIn. Bom, provavelmente quem está nos ouvindo conhece o Flow Podcast. Eu comecei a acompanhar na pandemia. Vocês cresceram assim muito mesmo. E hoje você está à frente do negócio, né? Como CEO. Nem dá para imaginar que um podcast tem um CEO, né? Deve ser uma empresa muito maior, com vários colaboradores. E isso me chamou a atenção, né? Depois fui pesquisar você no LinkedIn, vi que você trabalhou, né, já em algumas startups. Quem me acompanha sabe que eu amo esse universo de tecnologia também. E eu falei, bom, quero saber um pouco mais da trajetória profissional dele. Quero entender também o que a empresa faz, né? Quais são os desafios para atração e retenção desses talentos, e provavelmente vai ajudar muito as pessoas que estão nos ouvindo e nos acompanhando também, né? Trazer diferentes realidades. Mas vamos, bora lá, se apresenta para as pessoas te conhecerem um pouquinho melhor. Bom, me apresentar bem rapidamente, né? Porque acho que a gente fala aqui no Flow que a conversa é sempre mais importante do que as pessoas, né? Então, um resumo bem rápido aí. Eu sou um financeiro de carreira, então sempre, desde muito cedo, gostava muito da parte de exatas, né? Mas acabei fazendo a administração, um dos poucos que fez por opção. Eu sempre encontrava as pessoas falando assim, não sabia o que fazer, fiz ADM. E eu fui uma pessoa que escolhi fazer ADM, né, administração de empresas, sempre com essa visão um pouco mais generalista do mercado, mas sentia que eu podia ajudar mais em finanças, porque era onde eu ia bem. As exatas sempre me chamaram muita atenção, né, pela sua perspectiva única. Comecei a carreira ali na P&G, então passei por várias áreas multifuncionais, vamos chamar assim. Então, comecei a carreira na P&G como estagiário, de lá fiquei 10 anos. Então, saindo ali de finanças para fábrica, depois finanças para vendas, finanças para marketing, finanças para supply. Completei esse ciclo lá. E aí, quando iria, em teoria, começar a voltar, a revisitar alguns ciclos, foi quando eu mudo para L'Oréal, no Rio de Janeiro. Basicamente porque
eles estavam precisando de uma pessoa que tivesse uma noção um pouco mais ampla de controles internos. A P&G, sendo americana, já tem isso muito mais forte, enraizado do que uma empresa francesa, como a L'Oréal. E eu conhecia todas as áreas de finanças, então eu era um bom financeiro que saberia lidar com marketing, com o time de engenharia, o time de facilities, todos os times. Fiquei lá quase 5 anos também, então entre várias funções. Depois que fiquei em controles internos, eu implementei uma política comercial, que a L'Oréal naturalizava há quase 15 anos já, então como já tinha feito isso 2 ou 3 vezes na P&G, acabei revisitando toda a política comercial para todos os clientes da L'Oréal. Virei ali o diretor comercial financeiro para o time de vendas e depois o CFO da divisão de bens de consumo. Então, essa foi a minha escalada, vamos dizer assim, até uma posição de liderança, né? De liderança ou C-level. Nesse momento também, acho que um ciclo para mim se encerrava, eu já entendia o contexto como um todo, tinha bastante paixão pelo time que eu tocava ali, mas senti que bens de consumo já era algo que eu fazia de maneira repetitiva, porque eu já entendia os ciclos, sabia quando que era o momento de preço, o momento de planejamento, as fases de planejamento, como que era o fechamento de um mês de entrega. Então, assim, para mim era muito ainda repetitivo e comecei a olhar para soluções, né, mais focadas em um mundo mais de startup, vamos dizer assim. Só que, obviamente, a transição entre uma empresa tradicional de mais de 100 anos, centenária, para uma startup é uma ponte muito distante. Então, para mim, o ideal foi encontrar a Uber, porque na Uber eu encontrei um momento em que a Uber deixava de ser startup e queria se tornar uma empresa mais sólida, mais consolidada. E para mim seria ideal, porque também faço essa etapa, né, para chegar numa startup em dois pulos. Primeiro, com alguém que está vindo desse mundo e quer se tornar uma empresa consolidada, então eu saberia como fazer isso e já aprenderia a ter tons ali novos de startup que eventualmente me serviriam no futuro. Acabaram que as coisas aconteceram não da melhor maneira possível, eu posso até colocar dessa maneira, porque de fato, sim, acho que encontrei uma transição para uma startup de uma maneira muito eficiente. A Uber foi uma empresa que me ensinou a rever muitos conceitos que eu tinha em relação à produtividade, em relação a como a gente pode trabalhar para resolver pequenas coisas simples para que elas não voltem a ser um problema, né? A gente perde, às vezes, muito tempo com problemas que são repetidos. E a Uber, raramente você repete um erro ou um problema porque você rapidamente adapta o sistema para que isso não ocorra mais. Mas isso também foi no meio da pandemia. Eu comecei lá na Uber no dia 3 de março, no dia 11 de março, todo mundo home office. Então, a minha experiência de employee foi muito ruim, no sentido de que eu tive 2 dias no escritório e logo depois já fiquei isolado praticamente da cultura, da companhia, das pessoas. Foi um momento também de bastante reduções, então pensa que o primeiro mês da pandemia para a Uber foi um impacto de quase 80% também. Então, Uau! E assim, querendo ou não, uma das principais estratégias que essas empresas de tecnologia utilizavam eram os escritórios, né? Essa parte de cultura, de estar ali com outras pessoas. E aí, alguns dias depois, fecha tudo. Não, fecha tudo. Imagina, a Uber caiu 80%. Então, hoje é muito fácil olhar para trás, né? O seu engenheiro de obra pronta. Mas naquele momento existiam muitas incertezas. Quando vai voltar? Será que a Uber vai ser uma solução viável, né, nesse mundo pós-pandêmico que estamos vivendo? Então, isso refletiu também nas equipes. A minha equipe, que eram 5 pessoas, passaram a ser 2. E eu comecei a ter uma desconexão com o trabalho muito grande. Então, assim, eu acho que teve momentos também de como eu entendo e compreendo o meu burnout, né? Eu acho que o burnout é uma situação comum, as pessoas hoje em dia falam muito disso, mas estamos aprendendo com o processo ainda como um todo. O meu burnout, eu sentia muito no começo que era uma relação muito forte com o empregador, e aprendi ao longo dessa minha jornada, né, até da minha recuperação, que o burnout também tem muito a ver com a nossa perspectiva interna, né? Então com a nossa relação com o trabalho. Então talvez se eu tivesse em outra empresa que não a Uber, talvez com um time gigantesco eu teria o mesmo problema.
que é o problema da desconexão, quando você sente que você não faz mais parte daquele ambiente. Então, acho que esse foi o que me levou ali a minha saída no final do ano na Uber. E aí eu estava decidido a ficar um ano sabático. Então, eu falei, cara, eu trabalhava muito, então eu cheguei a não tirar férias assim longas durante 5 anos. Vendi férias todos os anos da minha carreira quase. E aí eu falei, não, criei meu pé de meia, então eu falei assim, vou ficar um ano parado. Ainda consegui, depois que parei, revisitar as minhas contas para entender também o quanto de autonomia eu teria, e ao reduzir meus gastos eu vi que minha autonomia seria ainda maior, então eu falei assim, ok, agora tenho calma, eu posso trabalhar com o tempo. E nesse meio do caminho encontrei aí um amigo que iria fazer um podcast. Ele mandou uma mensagem no LinkedIn, inclusive para o Igor, para falar sobre esse podcast, que seria o podcast corporativo, o Critique. Aliás, estou com a camisetinha aqui hoje, que a gente fala no corporativo. E aí, quando cheguei... no mesmo guarda-chuva do Estúdios Flow? Legal. A gente vai falar um pouco das verticais, mas a gente separou em verticais, né? Mas inicialmente, sim, estava no mesmo guarda-chuva do Flow, que aí era, na época, tinha a Deriva, o Critique, o Prosa, o Vênus e o Flow só. Então eram 6 programas no começo. E aí, naquele ambiente ali, eram no começo 14 pessoas, 13 pessoas, e foi a 14ª. E aí, falei, cara, posso tentar ajudar. Então não tinha o grupo não tinha uma receita ainda muito relevante, era menos de R$200 mil mês. Então, obviamente, não teria como ser uma adaptação completa, mas tinha muito potencial. Então, acho que até o momento, para mim, foi o momento ideal de chegar aqui, porque talvez se eu não tivesse começado, se fosse uma relação de trabalho normal, do tipo, olha, essa é uma carta de oferta de emprego para você trabalhar, talvez eu não tivesse engajado, não tivesse aceitado as condições. Mas a gente se encontrou, eu falo que o Flow, eu e o Flow, a gente se encontrou em um momento em que o meu ímpeto estava muito ligado ao meu propósito. Acho que vem muito do burnout, né? Encontrar o seu próprio talento. E eu senti que aqui no Flow eu teria uma liberdade e uma responsabilidade que me trariam de volta o eixo de ser competitivo. Eu acho que principalmente. Eu acho que em algum momento da minha carreira, especialmente no final, eu deixei de ser competitivo. E isso é péssimo para nós como colaboradores, funcionários, chama como quiser. A gente fala muito da relação do empregador com as pessoas, mas também fala pouco, às vezes, da relação da pessoa com o empregador. E eu acho que o momento foi perfeito, porque eu pude, de verdade, entender aquele momento inicial como uma família, né? Que as pessoas, o RH tenta vender, somos uma família, somos uma família. Sim. Mas aqui, de fato, era uma família. Então, o processo foi o reverso. Foi como transformar nessa família em uma empresa responsável, eficiente, que consegue também ser profissional. E não só somos uma família, porque existe uma divisão clara, né? Então, o espírito é um espírito familiar, mas o modelo de negócio tem que ser um modelo sustentável, porque no final são pessoas e aquilo, enquanto a família está feliz... porque as pessoas querem se sentir desafiadas, né? Sim. Principalmente o público que você contrata, né? Que vocês contratam. E é aquilo, enquanto a família está feliz, todo mundo está feliz, né? Quando a família está em crise, cada um vai pro lado. Então, a ideia era tentar manter as pessoas unidas enquanto a gente enfrentasse, a gente sabia que enfrentar várias barreiras para continuar crescendo, né? Sim. Interessante a tua história, que às vezes a gente não permite esses ócios criativos da nossa carreira, né? Sempre o próximo passo, qual que é o planejamento. Mas mesmo esse ócio criativo dá para planejar, né? Você tinha ali as suas reservas, tinha provavelmente o plano A, plano B, plano C, teve que fazer as reduções de custo também para conseguir um tempo maior, né, de tranquilidade. E eu sinto que você estava aberto às oportunidades também, né? Não é que vou tirar ali o ano sabático e é isso. Não, o que está acontecendo no mundo? Deixa eu explorar aqui novas oportunidades. O que você foi fazendo também, né? Desde grandes corporações até startups, o que acontece aqui. E esse, acho que novo mundo que está chegando aí, que muitas vezes a gente ainda não faz ideia, né? A gente está ajudando a construir também o futuro do trabalho. Eu trabalhei no Groupon, né? Na área de pessoas, em RH. E a pessoa que era responsável ali
por RH era a parte financeira, era a área financeira por um bom tempo, depois as estruturas elas foram mudando, né, e se adaptando. Mas muitas das vezes essa é a realidade da maioria, né, das empresas. O RH e a parte financeira, elas estão juntas. E aí eu queria entender, assim, como que você enxerga essa relação? Ou até quando eu olho, né, alguns perfis, o Diego do iFood, ele é um super porta-voz da organização, provavelmente ele deve ajudar a contratar muitas pessoas também, só com os conteúdos ali que ele compartilha no LinkedIn, o posicionamento que ele tem. E aí eu queria a tua visão um pouco sobre as pessoas que estão ali dentro da área financeira, né, com esse olhar para talentos. Então, como que você enxerga essa relação? Bom, eu acho que os talentos, eles são realmente fundamentais. Talentos, eles conseguem ter um diferencial ao longo da sua carreira que fica nítido. Assim, não é muito difícil, você vai ver um talento que foi esquecido por aí. Então, talvez o talento se perdeu, talvez o talento ele não está se encontrando com a sua melhor essência, mas o resumo de tudo são pessoas. É fato, assim, isso também é muito dito por várias companhias, né? Mas nós gostamos das pessoas, as pessoas, e pouco se entende, é difícil entender de fato, né? Como as organizações só existem pelas pessoas. Então, hoje eu tenho aqui 120 pessoas no Flow. E eu digo que sempre assim, a melhor eficiência, como a gente veio do mundo corporativo tradicional e está tendo criado zero as coisas aqui, os talentos acho que eles são ainda mais necessários. Só que eles têm um papel talvez um pouco mais educacional numa pequena empresa. Numa grande empresa, os talentos eles estão muitas vezes eles são em maior abundância, né? Porque eu posso contratar melhor, eu posso pagar melhor, eu pego eles direto na fonte das melhores faculdades. Então, já existe uma competição natural, e dessa competição natural, os talentos eles se encontram em diferentes caixas, na minha visão. Existe um talento que é o talento egocêntrico, vamos dizer, e não tem problema nenhum com isso, não estou fazendo um julgamento de valor, e sim um julgamento sobre o melhor talento daquela pessoa. O que é o talento egocêntrico? É aquela pessoa que ela é extremamente competitiva e ela vai trazer o melhor para a companhia sendo o melhor. Existem algumas pessoas no caminho que elas vão eventualmente perder para esse talento. Não importa de onde venha. Só que ao longo dessa jornada de perder e identificar onde está perdendo, ela vai se tornar uma boa educadora. Então ela vai virar um talento educador. E existe uma terceira versão, que é o talento desistente, que é um talento que encontra eventualmente ali um campeonato ou uma jornada um pouco acima ou abaixo do que ele gostaria de encontrar, e ele parte para uma nova liga. Aqui no Flow, eu preciso ter os três juntas. Eu preciso ter um talento que possa educar os mais jovens, que às vezes têm nenhuma carreira, nenhum background, e preciso também que essas pessoas eventualmente prestem serviços para agentes externos, para que justamente eles também possam melhorar a prestar um serviço interno. Então, olha a complexidade disso. Então, hoje a gente tem aqui uma série de pessoas que a gente chama de Avengers, né, inclusive, que a gente está tentando modelar através da nossa produtora. Então, a gente criou ao longo do tempo uma produtora que chama Flow Labs, é o laboratório do Flow. E nessa produtora, em teoria, a gente tem uma comunidade que é composta por o nosso melhor diretor de fotografia, nosso melhor editor, nosso melhor operador, o nosso melhor roteirista, nosso melhor social media. E essas pessoas, os nossos Avengers, é quem, em teoria, está trabalhando para que quase 10 operadores, quase 10 produtores, quase 10 editores enxerguem uma jornada para que eles se tornem melhores como profissionais. Então, de novo, não tem como eu passar ser alguém relevante para um talento de edição, por exemplo. Então, eu preciso ter um super-herói de edição. Não tem como eu ser uma referência, talvez como gestão, como o mundo corporativo, a empresa, sim.
mas eu acho que cada vez mais as empresas vão precisar de heróis em mais posições do que a liderança. Então, o que a liderança faz é importante, mas acho que a cultura ela vem de formar outros heróis e não de ter um herói que é a cara da empresa. A gente vê aí uma pessoa que, inclusive, é um querido, né? Para mim, o João Branco do MEC, que foi essa cara do MEC durante um bom tempo e agora saiu. Como é que será essa renovação? Então, vamos aguardar aí. Eu estou muito ansioso para ver como que o MEC vai reagir em relação a isso, porque eu sei que o João vai claramente encontrar aí soluções, seja em palestra, seja em consultoria, ele tem muito a agregar para muita gente. Então, o João vai ficar bem. Como é que está o McDonald's em relação a essa parte de engajar pessoas a trabalharem com o Mac, né? Na área de tecnologia, né, que é esse universo que eu venho, quando eu fui entender um pouco mais da persona de tech, né, que é, ok, eu preciso me comunicar com essas pessoas, como que eu falo a mesma língua? O que que essas pessoas, né, esses talentos, eles enxergam de valor? Quais são as dores, os sonhos, os desejos? Uma das coisas que eu descobri foi maestria, né? Então, tudo que eles fazem, eles querem fazer muito bem feito, eles querem criar os maiores cases de sucesso, e eles não querem ser os melhores dentro das empresas que eles estão. Eles querem trabalhar com os melhores. Então, eu vou entrar lá, mas eu vou aprender com quem? Então, essa era a pergunta que eu precisava responder de diferentes maneiras, né? Seja num site de carreira, seja em eventos, seja no podcast. Quais são as histórias que eu tenho aqui dentro? Quais são esses melhores talentos que eu posso dar voz? Então, não era o C-level, né? Não era ali essas lideranças, mas às vezes era a pessoa mais técnica, que ela nem era líder, né, de pessoas, mas tecnicamente, assim, então preciso contar essa história. E no seu caso, essa parte, né, do audiovisual, que eu sinto que vai ter uma escassez de talentos, não sei se vocês já sentem essa dor. Já. Assim, o que vocês fazem, né, para contratar esses talentos, manter, enfim, assim, quais são as principais estratégias de como vocês atraem talentos para a área audiovisual? Perfeito. Eu acho que assim, hoje a gente tem, com as nossas condições, primeiro, né, a gente passou por uma crise muito grande, então, quem não lembra, a gente perdeu quase 97% 93% da receita no mês de fevereiro de 2022. Então, ainda estamos em recuperação. E eu acho que essa crise, né, nos trouxe um aprendizado, ou até por necessidade, de formação. Então, hoje eu digo que, em teoria, ou tecnicamente, eu posso pegar uma pessoa que tem zero experiência para a maior parte das funções do Flow. Por quê? Porque, a gente já aprendeu alguns modelos de treinamento e gestão para essas pessoas. 2, existe uma visibilidade e suporte ainda muito, muito relevante. Então, como os programas ainda não têm uma grade 24 horas em todas as verticais, existem tempos de treinamento e tempos de execução. Então, a gente, em teoria, investe, né, o que seria salário, mas também para tempo que as pessoas estão treinando. E consistentemente as pessoas estão defasadas no audiovisual. Esse é um ponto que é ruim e bom ao mesmo tempo. Ele é ruim. Porque as mudanças acontecem o tempo todo, né? O tempo todo. Assim como tecnologia, né? Se você não tem estudar constantemente, você vai ficar um profissional aí obsoleto no mercado. Totalmente. Imagina que hoje está uma corrida aí para contratar pessoas de AI, como no passado estava uma corrida para contratar pessoas de blockchain, como um pouco mais para trás, uma corrida para contratar pessoas em programação mesmo, mais tradicional talvez. E hoje em dia, né, todas essas versões estão aí. Então, as empresas que ainda fazem a parte educacional de tecnologia estão prosperando, mas o grande fator que eu acho que a gente tenta separar, e eu acho que tecnologia também vai passar por esse momento, nesses próximos anos aí, separar quem faz isso porque ama ou quem faz isso porque viu que é uma oportunidade de emprego. Porque quem viu que tem uma oportunidade de emprego vai fazer o curso, vai arrumar um emprego, vai trabalhar durante 2 anos, só que vai deixar de ter o amor de aprender coisas novas, de estar ainda ativo e motivado para saber qual foi o último update de uma câmera ou de ou enfim, de qualquer coisa que seja relevante naquilo que a pessoa trabalha. Então,
eu acho que a parte cultural do Flow, ela é muito importante para atrair talentos para a gente, porque a gente tem que estar do lado de pessoas que gostam de fazer conteúdo. Então, a gente tem pessoas que gostam de fazer conteúdo, a gente tem pessoas que gostam de gerenciar conteúdo. E a gente tenta fazer com que essas pessoas que são diferentes tenham um bom relacionamento. Essa é a nossa missão. Porque é contraintuitivo. Então, para você fazer um conteúdo, se você for fazer ele muito barato ou com um modelo de redução de custos muito forte, você tem por uma pressão de gestão muito elevada nisso. Agora, se você quer fazer o conteúdo artístico, como os artistas gostariam, que é, eu vou lançar um vídeo por mês, que eu vou pensar sobre ele, eu vou trabalhar sobre ele, também você vai virar provavelmente um artista que é um poeta, mas não alguém que está numa empresa. Então, a gente tenta equilibrar essas duas coisas, e acho que ao longo do caminho a gente aprendeu que o nosso conteúdo, principalmente, ele é onde a gente mais se diverte, ele é uma gestão. A gente tenta ter receitas, ter parcerias, ter financiamentos de outras maneiras, para que o conteúdo que a gente gera não dependa disso. Então, é como se o que você vê nos podcasts da casa é um momento de maior diversão. Porque, por exemplo, o próprio Critique, né? Que é a vertente corporativa do Flow. Nossa receita raramente ou dificilmente vai estar atrelada à audiência. Por mais que todos tenham um sonho de ser vistos por milhões de pessoas, eu não tenho particularmente isso, mas a gente sabe que nosso nicho ali vai estar num nicho pequeno, de pessoas que querem, de fato, evoluir através de podcast e sabem evoluir através de uma conversa, captar entre o que a gente está falando algo de aprendizado, que não é aquela parte massiva do tipo, olha, A, B e C igual a D. Isso é um outro tipo de conteúdo. Então, a gente teve que também ir atrás de outras maneiras de se manter relevante, vivo e pagando nossas contas, pagando os colaboradores que, para eles, o nosso conteúdo aí não é diversão, porque para eles é 100% trabalho. Então, o que a gente tenta alimentar neles é essa competição positiva de fazer o melhor projeto, fazer uma coisa dedicada, fazer com que a experiência de quem ou nos assiste ou vem aqui no programa seja positiva. Então, isso hoje eu acho que 10/10 pessoas que vêm no Critique, vêm no Flow, inclusive, falam, nossa, eu nunca fui tão bem tratado, realmente parece me sentir em casa. Então, é isso que a gente tenta fazer com esse ambiente aqui. E você comentou, né, sobre a crise. Eu acho que vocês saíram dela muito rápido, né? Porque, by the way, assim, parece que tipo, foi ontem e já várias outras coisas aconteceram. Mas isso, querendo ou não, eu imagino que afeta, né, os colaboradores internamente. Claro, para contratar, mas no momento que tipo, tem 100 pessoas aqui na minha equipe, quero manter todo mundo, vocês fizeram um grande esforço para tudo isso acontecer. Acho que foi bem, mas naturalmente eu entendo que algumas pessoas saem, então, aqui não é o lugar que eu quero ficar. E vocês também passaram a entender, tipo, ok, quem nós somos como empresa, né? O quanto isso vai nos afetar. Talvez quem nós somos agora, daqui a pouco não seremos mais. E as pessoas precisam compreender qual que é a nossa real proposta de valor aqui como organização. Que eu acho que as startups ou empresas que passam por grandes transformações sofrem. Não acreditas, eu entrei, tinha 100 pessoas, eu saí, tinha mais de 2.000. Assim, são realidades totalmente diferentes, totalmente diferentes. Então, se eu não cresço na mesma velocidade, provavelmente eu vou sofrer muito mais, né, com a organização. Enfim, estou falando tudo isso, dando esse contexto, porque muitas das pessoas que nos ouvem também vêm de startups, vêm de empresas de tecnologia. E aí eu quero entender o que vocês fizeram, né? Então, o que aconteceu ali para vocês manterem essas pessoas engajadas? E também se teve um momento de sentar e pensar, e aí, né? Será que a nossa proposta de valor de fato está claro? As pessoas, elas vêm aqui por uma ideia que de fato a gente consegue entregar? Então, se você puder trazer um pouquinho mais desse lado, sabe, dos bastidores, de sentar e pensar o que a gente está vendendo de fato, a gente entrega aqui, porque um outro ponto
Também trabalhei numa empresa de saúde mental, mas era uma startup. As pessoas, elas vinham porque não, saúde mental, todo mundo tá falando isso. Não, no final somos uma startup, a gente tem que entregar resultados, é caos, não tem processo. É isso, faz parte. Mas muitas das vezes a pessoa vai pela proposta do negócio, né, da marca comercial e não pela marca empregadora. E, gente, quem está assistindo e vai, né, no YouTube vai ver que já mudou o meu fundo aqui, tem raio, trovão, enfim, estou em São Paulo, essa é a realidade do momento. Bom, eu acho que assim, essa parte, primeiro, né, se você tá em startup de tecnologia, ou se você é um programador, ou algo do tipo, uma referência que eu recomendo muito que acompanhe é o Akita, aqui do Akitando, é um canal também muito bom aqui no YouTube, e tem uma passagem que ele fala sobre ordem e caos, que eu também sempre acreditei muito nisso, né? Então, a evolução das empresas, elas estão sempre na beira entre a ordem e o caos. Se você for pensar, até a própria evolução humana, ela vem disso. As guerras que a gente passou, tudo que a gente passou. Então, as pessoas acham que o ponto que estamos agora é um ponto final. Pensa quantas movimentações de fronteiras nós tivemos ao longo da história. Com certeza elas continuarão. O ponto é como que, entre a ordem e caos, algumas coisas vão se assentando no meio do caminho. Eu tive uma experiência que foi de crise muito relevante para mim, foi na P&G, que era um momento em que a gente precisava recuperar a rentabilidade das marcas de hair care e color, vamos dizer assim. Então, shampoos, coloração, etc. A Unilever, que é muito forte no Brasil, ela tem Dove, Seda, 3M, então ela tinha um portfólio muito extenso. E a P&G, apesar de ser o maior fornecedor do mundo, né, na parte de shampoos, inclusive que é Head & Shoulders, muita gente não sabe, mas Head & Shoulders era o maior, o que mais vendia no mundo como shampoo. No Brasil nunca tinha pego tão forte a marca. E a gente tinha uma restrição orçamentária muito grande. Então, naquele momento, foi um momento muito importante, porque a gente pegou para cada bloco, vamos dizer assim, cada vertical que a gente tinha, e deu uma solução. Eu acho que isso é muito importante numa startup. Então, vamos lá. A gente pegou o Pantene e falou, Pantene é a nossa aposta. Vamos colocar os fundos aqui dentro de Pantene, vamos consolidar uma imagem de marketing, de mídia em Pantene. Vamos trazer a Gisele Bündchen na época e consolidar aqui os nossos esforços. Head & Shoulders. Olha, Head & Shoulders não tem ainda uma equação que encontramos viável para o Brasil. A construção de marca ela é mais longa e vai demandar muitos recursos. Então, ok. Então, a partir de agora, os recursos deles são zero e a gente vai passar a ter comunicação de marketing e mídia só no digital. Isso lá em 2012. Então, Pantene ficou como o protegido ou escolhido, Head & Shoulders no digital, e Wella Pro Series, que era uma marca que foi criada para combater, em teoria, ali 3M, não tinha prosperado tão bem, não nem no Brasil, nem em outros países. E tinha uma equação de margem muito ruim. O que a gente fez? Descontinuou. Então, para cada problema é uma solução. Se eu tentar salvar todos, talvez eu destruísse todos. Então, você tem que ser seletivo nas escolhas, né? E eu acho que foi isso que o Flow fez. Então, ok, nosso carro-chefe é o Flow. A gente tem que ter uma reconstrução aqui dentro que é importante, uma reconstrução de marca, uma reconstrução de propósito, inclusive, porque a gente não mudou o nosso propósito, mas claramente existe uma percepção diferente no mercado versus o que nós nos propomos a fazer, que é o diálogo sempre. Em relação a novos projetos, a gente, inclusive, deixou de continuar alguns, descontinuou os projetos e colocou as pessoas que estavam alocadas nesses projetos na onde a gente acreditava que a gente poderia ter uma solução, que eram os nossos serviços acessórios, vamos dizer assim. Então, hoje a gente tem aqui 4 verticais principais de conteúdo, que são as nossas networks. O Flowland, que é tudo que toca o Flow Sport Clube e Flow. Onde o Igor está, é o Flowland. Aí a gente tem Studios Flow, que é todos os nossos collabs ou projetos que foram feitos com criadores do mercado. Então, a gente tem aí o Vênus, a gente tem a parceria com o Amplifica, a gente tem o Avesso no Capão, a gente tem vários programas que estão nessa vertical. Aí a gente tem Flow Games,
que é uma vertical completamente focada em games. E agora a gente veio com o lançamento de 2 verticais, que uma é o Flow News e outra é o Flow SA. Isso aqui são networks de conteúdo. Só que como que elas sobrevivem? Elas precisam de 2 linhas acessórias que a gente criou no passado, que foi onde a gente focou esforços de crescimento, que é a nossa agência e a nossa produtora. Então imagine que agora essas verticais, elas têm apoio de uma agência que atende não só a gente, mas também clientes externos. A gente já fez, por exemplo, acordos para o Pod Delas, já fez acordos para o Primo Rico. A gente, como agência, aprendeu a lidar com as grandes marcas e o mundo da internet e trouxe isso para eles também. Então, olha como esse aprendizado... Então, esses lugares, eles precisam, sei lá, se sustentar, né? Então, vai vender alguma coisa, né? Então, aqui, dá para colocar minha marca, Exato. ou ser comentado. E aí, vocês não fazem isso só para vocês, mas também para o mercado. Beleza, Exato. entendi. E a produtora, que é também, a gente sentiu que algumas marcas eventualmente procuravam o Flow para fazer conteúdo. Só que uma coisa é um patrocínio e a outra coisa é o conteúdo. Então a gente dividiu, criou o Flow Labs, que é quem hoje atende grandes marcas. Então a gente, bom, não posso falar algumas empresas, mas a gente tem discussões aí com empresas listadas em bolsa, a gente está trabalhando projetos para o segundo semestre em relação à saúde também, saúde mental, entre outras coisas, que são conteúdos aí proprietários das marcas. Então não vai estar eventualmente ligado 100% ao Flow, mas vai ser o Flow utilizando a sua expertise, que inclusive é uma expertise de redução de custos, versus o que essas empresas estão acostumadas a pagar na gestão hoje de criação de conteúdo no Brasil. E esse suporte que a gente tem dessas empresas foi o que manteve as networks que estão nesse meio do caminho prosperando, ou se mantendo vivas ao longo do tempo. Porque, assim, quando você tem um ecossistema rico bastante, no sentido de talentos de pessoas, esse é o ponto. Se eu tivesse reduzido a 12 pessoas, eu nunca teria recuperado. Nunca teria recuperado. Porque a gente não teria capacidade nem humana e nem aprendizados que estão hoje, não estão no sistema, estão nas pessoas. Por exemplo, como o time de Flow Games já tinha feito alguns eventos, levado, por exemplo, câmera, luz, ação, para um evento em que eles queriam um podcast. Nem necessariamente era o Flow Games, mas eles foram lá e operaram. Opa! Tive uma ideia. Porque no Flow SA, raramente eu vou ter, por exemplo, a possibilidade de monetizar o meu conteúdo com audiência. Mas eu sei prestar um serviço muito bem feito. Então a gente começou a fazer, por exemplo, a gente fez a parte de podcasts ali, a área de podcasts da Money Week, da Growth Conference, e foi isso que sustentou que a gente mantivesse 6 pessoas na equipe do Flow SA. Então, cada vertical foi encontrando um caminho dentro do seu nicho e do que sabe fazer para atingir ali vamos dizer aí, poder se manter vivo durante a crise. Então, eu tinha uma dependência muito maior do Flow pré-crise. Hoje eu acho que as verticais ainda, obviamente, estão caminhando. A internet é um mar de novidades, então a gente tem que estar sempre entendendo novas condições. Só que a gente nunca teve tão bem, porque hoje eu tenho 5 verticais errando, testando e aprendendo e trazendo para dentro de casa as melhores soluções. Então, o Flow Games, por exemplo, foi lá e criou um portal, que era um portal externo ao que a gente tinha. A gente avaliou, deu super certo, e agora, nos próximos 2 meses, a gente deve nascer como um portal Estúdios Flow também, que vai basicamente já nascer com todas as verticais tradicionais de um grande portal. A gente vai ter o Flow Sport, que é o Flow Sport Clube, a gente tem nossa parte de cultura, que seria o Estúdios Flow, a gente tem a parte de negócios, que seria o Flow SA, a gente tem as notícias com o Flow News, e também tem o mundo de games, que a gente tem um carinho muito grande, a gente gosta muito de games por aqui. Então, naturalmente, a gente foi também virando uma coisa maior. É aquilo, né, de quando você tá correndo atrás, você sabe o que você quer fazer, o ponto ter resiliência, pessoas corretas e
humildade bastante para saber que quando você erra, você pode errar. Errar é uma bênção, porque você pode testar a próxima vez com os aprendizados dentro de casa, né? Então, eu acho que foi isso que nos permitiu estar vivos até hoje, acho. E muita consistência também, né, em tudo que vocês fazem. E, bom, falamos de negócio. E pensando agora na parte de pessoas, né, desses colaboradores, que ações que vocês fazem, quais são as cerimônias, né, onde a cultura ela é mais disseminada? Porque muitas das vezes existem várias miniculturas dentro da empresa, né? Porque você tem uma unidade de negócio, vai ver as pessoas, elas nem se conversam no final. Então, como disseminar essa cultura dentro da organização para todo mundo? Quais são as ações, as boas práticas que vocês realizam? Ótimo. Bom, primeiro acho que eu tenho que, até na mensagem que você manda no LinkedIn, eu comentei, né, temos oportunidades ainda. Então, eu gosto muito de falar sobre o que a gente ainda não faz bem, porque, isso Identificar reforça... é o primeiro passo, hein? Identificar é o primeiro passo. É o primeiro passo. E muita gente acaba focando muito no, olha o que fazemos de bom. Falando, vendendo para o mundo. Tudo bem, eu entendo também a posição deles, mas eu, graças a Deus, posso ter uma posição de ser mais transparente em relação ao nosso trabalho. A gente tem um modelo de cultura aqui que ele é muito ainda dependente de pessoas e não dos processos. Como eu falei, a gente sempre vai ter uma dependência de pessoas. Mas existem processos ou culturas que podem ajudar nessa relação. Por exemplo, a cultura de feedback 360, isso ajuda muito a construir uma relação de confiança ao longo do tempo. Só que na vertente onde nós temos pessoas, muitas vezes pessoas júniores, pessoas que não são de um modelo corporativo, são um modelo mais do audiovisual, a gente encontrou na transparência o fio que nos une. Porque os meus colaboradores com certeza vão estar vendo isso aqui. Então, se eu falar que, não, nós nos reunimos de sexta-feira e aí nós temos todas as boas ideias que vão nos guiar pelos próximos anos, isso é uma grande mentira. Mas a gente, na tentativa de organização, o que a gente fez foi organizar em verticais. Então, as verticais, elas são modelos em que eu tenho pessoas competentes agindo em prol de um mesmo nicho, vamos dizer assim. Esse é um ponto número 1. Ponto número 2 é a relação dos Avengers. Como eu disse, os Avengers não necessariamente estão nas mesmas verticais. Então, com isso, eu crio um movimento natural dentro do meu oceano que já faz essa cultura acontecer. Imagina que o meu melhor editor está no Flow, o meu melhor social media está no Flow SA, o meu melhor... tipo embaixadores. Isso, o meu melhor operador está no Flow Games. E eles trocam muitas ideias para manter a estrutura como um todo dos operadores, seja em qual vertical estiver, caminhando rumo à excelência. Então, existe uma liderança que não é uma liderança de chefia, mas é uma liderança de experiência. Então, existe um ser que é um operador, o melhor operador que a gente tem hoje em todas as verticais, que está no Flow Games. Esse operador, ele coordena ou ajuda na formação dos operadores que estão em todas as verticais. Acho que tem esses 2 pontos. E o terceiro ponto que a gente fez, que foi importante, é criar uma unidade reconhecível entre as verticais. Então, a gente criou uma tríade, que é a nossa tríade de gestão aqui, que é o gerente produto, o gerente de executivo e o gerente operacional. O gerente produto, ele é a pessoa focada em tudo que se relaciona com a marca, com o mercado, com o externo, com os projetos e planos. Então, é quase que um mini CEO. É uma versão com mais controle de um CEO ali de uma vertical. A gente tem a segunda função, que é a gerente de execução, que faz a função de produção. Então, ela pega todos esses planos e ela precisa garantir que ela tem tudo que é necessário para que os programas existam. E tem um gerente operacional, que é quem fala tudo que para executar aquela ideia que veio do gerente de produto, tudo que eu preciso garantir para que isso continue correndo. Então, preciso de um operador, preciso de um editor de cortes, preciso de um motion designer, preciso de um social media.
essa tríade é como se fossem os 3 mosqueteiros. Então, em cada vertical tem essa tríade. Em geral, quando nasce uma vertical, algum desses líderes ele vai estar ainda fazendo 2 funções. Então, hoje, por exemplo, eu tenho uma produtora executiva que está trabalhando no Flow News e Flow SA, porque ela já faz de uma vertical, ela abre o caminho para outra vertical, preparando a função, até que a gente contrata alguém e entra aqui já com referências em outras verticais. Então, quando eu contrato hoje um produtor, ou operador, ou um editor, ele já tem umas 10 referências dentro da empresa como um todo, de quem que ele pode mirar, quem é o Avenger para ele ver como ele pode evoluir, etc. E ele tem claramente ali os 3 mosqueteiros ou mosqueteiras para guiar em relação ao processo, em relação à parte de gestão. Então, acho que foram esses os principais fatores que a gente implementou aqui. Em 23, a gente está procurando implementar uma plataforma de endomarketing aqui agora. Não é bem endomarketing, tá? Para mim é uma plataforma mais como se fosse uma intranet 3.0, falando da web 3.0. Uhum. Porque ela, vai contar com questões de aprendizado mesmo, de e-learning, muito comum em empresas hoje em dia. Sim. 2, agilizar o engajamento de colaboradores com o conteúdo que é gerado pela empresa. E 3, premiar e também começar a segmentar o que vai ser um embrião do nosso stock sharing, né? Que seria compartilhar as ações da empresa. Então, a gente tem uma ideia hoje que nos permeia aí a cabeça, a gente está tentando achar a equação correta, mas é que o Flow deveria, pelo menos 20% da empresa, ser distribuído para funcionários a cada 5 anos. Chegaremos nisso? Não sei muito bem, é uma equação complexa, mas é como se cada colaborador, num tempo de carreira que seriam 25 anos, montou a empresa com 100%. Daqui a 25 anos, você vai ter novos ciclos se formando. Então, a gente gostaria de ter um percentual da empresa que sempre fosse compartilhado com colaboradores, para que esse sentimento de pertencimento, de fato, fizesse, inclusive, mais justiça. Pô, se nós, como Flow como um todo, tivéssemos ali 10% da empresa distribuído por tempo de casa, tem pessoas aqui que já teriam já 0,1% da empresa. E no começo isso é pouco relevante, mas imagina que se você vale 1 bilhão, 0,1% são 10 milhões, né? Então, assim, imagina você um operador de edição e, de repente, você tem 10 milhões de reais, porque a sua empresa cresceu. Enfim, é uma equação sempre muito difícil de lidar, mas a gente tenta achar caminhos. Acho que esse é um diferencial. De tudo que você falou, assim, ao longo dessa conversa, como você fala, o que ficou para mim foi transparência, trabalhar com as melhores pessoas, então, assim, que temos os melhores talentos, então eu quero trabalhar com essas pessoas. Sim. Autonomia, e acho que está um pouco linkado com a mentalidade de dono, né? Então, pensamos como dona aqui da organização. Então, acho que esses seriam, assim, 4 pilares, assim, bem relevantes da organização. Muito. Como mensagem principal, de, putz, se de fato a autonomia é importante para mim, consigo trabalhar de forma transparente e tenho essa mentalidade de dono, putz, maravilha. Porque não é também para todo mundo esses pilares, né? Trabalhar numa empresa que te dá muita autonomia exige muita responsabilidade, tomada de decisões. Para tomar decisão é difícil, é preciso estudar, ir lá, conversar com várias pessoas, ter entendimento de negócio, não só da tua empresa. Então, são vários fatores. Mas, bom, agora, bora pro bate-bola! Não sou a Marília Gabriela, mas tem o meu bate-bola aqui, hein? Bora lá! Dica de leitura. Dica de leitura, vou falar um livro que eu li há quase 15 anos e ainda se mantém relevante para mim, que chama Posicionamento, a Batalha por Sua Mente. Ele é um livro que conta muito sobre o posicionamento, obviamente, mas você tem alternativas para você entender como ganhar destaque. Você não precisa se posicionar sempre como o primeiro, mas
ser o primeiro é muito fácil. Quer dizer, ser o primeiro é muito, vamos dizer assim, ser o primeiro é muito valioso. Então, o resumo, ele fala uma coisa que é muito importante, que é, se você não pode ser o primeiro em algo, seja o primeiro em alguma coisa. Ou algum nicho daquele algo. Eu vou dar um exemplo aqui, que todo mundo fala, qual foi a primeira pessoa que pisou na Lua? E as pessoas falam lá do Armstrong e tal, mas e a segunda pessoa? Então, para quem conhece, por exemplo, sobre escalada, a pessoa com certeza vai saber quem foi a primeira pessoa que escalou o Everest. Quem foi a segunda? Ninguém sabe. Mas esse cara, essa mesma pessoa que sabe quem é a primeira pessoa que escalou o Everest, também sabe quem é a primeira mulher que escalou o Everest. Ela foi a 17ª a escalar. Mas passou uma pessoa que foi o primeiro homem a escalar, passaram 16 outros homens que ninguém sabe o nome, e surge uma mulher que todo mundo sabe o nome. Para também, eu não estou nem falando o nome, porque é o específico para pensa em algo que você conheça, tá? Então, você não precisa ser o primeiro, né? Mas cada um tem a sua história, né? No final é exatamente, isso. Você é único. E como que você conta essa história? Como você que pode você ser primeiro, conta mas essa tem história? várias outras formas. Exato. Isso é ótimo. Tem um exemplo, acho que para resumir também, que é muito importante, que é uma locadora de automóveis nos Estados Unidos, que ela era a segunda maior. E aí, pô, é muito difícil. Como é que você faz uma propaganda? Imagina a Pepsi versus a Coca. E aí... Pode ser. Pode ser, é um exemplo. E aí, o que essa empresa americana, a Hertz, na época, ela achou uma solução que era... ela declarava bem assim, em letras garrafais, somos a segunda maior locadora de automóveis dos Estados Unidos. E sabe por que você vai nos contratar? Porque quando você é o segundo maior, você se esforça muito mais. Porque o segundo está sempre lutando para alcançar o primeiro. Então, assim, olha como ela transformou uma posição de fraqueza em uma posição de vantagem competitiva. Então, o Flow também fez um pouco disso. O Flow falou, ok, se nós não podemos entregar a melhor casa no sentido de garantias para os nossos colaboradores, o que eu posso com certeza bater no meu peito e falar nós somos muito transparentes e a todo momento a gente vai estar alinhando os caminhos que a gente está tomando. Então, talvez, acho que foi reconhecer o seu posicionamento e quem você ajuda você a encontrar como se comunicar. Isso serve para as marcas empregadoras também. Você não precisa ser igual todo mundo, ser a empresa mais cool ali do universo. Porque as pessoas elas têm necessidades diferentes também. Então, muitas vezes quero trabalhar numa empresa mais tradicional. E é isso day que off no aniversário. Day off. Eu lembro muito que eu contratei uma vez um estagiário para trabalhar numa das empresas que eu passei, né? Startup, cool, olha lá, o escritório colorido, enfim. Piscina de bolinha, brincadeira, não tinha piscina de bolinha, mas era um escritório muito legal mesmo para se trabalhar. E bom, cara super novinho, assim, mas muito bom. E aí, depois de 3 meses, ele pediu para sair da organização. E eu, tipo, não entendi. Para mim, aquela era a melhor oportunidade do mundo para ele. Ele falou assim, Winnie, na verdade, eu quero colocar terno, gravata, quero trabalhar numa empresa muito mais estruturada. É isso, assim, isso me faz me sentir importante. E é isso, assim, você não precisa ser igual a todo mundo, seja você como pessoa, como colaborador, colaboradora ou como organização. A gente teve um PMO aqui também que foi a mesma coisa, assim, e é um cara, o Hugo, extremamente competente, eu torço para ele demais, mas ele falou, cara, vocês ainda estão num momento muito embrionário de testes e fails, eu gostaria muito de trabalhar numa empresa que está muito mais começo, meio e fim de projetos. Eu falei assim, entendo, muito bom que você saiba disso, porque você pode correr atrás, e o que a gente puder ajudar, enfim, saiu para o mercado também, está feliz, e a gente está feliz, e é isso que a gente tenta manter, né? Relações que elas são duradouras, mesmo que não durem como profissionalmente, mas que possam ser ciclos, que a gente encontre e desencontre pessoas, né, ao longo da nossa jornada aí. Pessoa que te inspira? Pô, eu não posso deixar de dizer o Molina. Luiz Molina é um VP de vendas da Danone. Eu devo muito a ele como profissional. Foi o profissional de vendas em que eu estive na minha gestão ali na P&G, quando eu era financeiro. E acho que ajudou a potencializar muito do que eu
do que eu me tornei, né? Também reforçando essa parte de posicionamento. Ele já falava disso desde 2000 e pouquinho, ele já me falava sobre essas coisas. E também foi a pessoa que me indicou um livro também muito relevante para minha construção, que foi Primeiros 90 Dias, que é um livro também que fala muito sobre como deixar muito rápida a marca que você está trazendo para um lugar. E eu adaptei isso ao meu perfil de trabalho e isso me gerou frutos muito positivos. Então, para eu poder fazer coisas que eu fiz no Flow, depois de 3 meses, eu precisava que os primeiros 3 meses mostrasse por que eu estava vindo, o que eu podia fazer. Então, uma referência aí que eu não tenho como dizer outro nome. Empresa que você tem como referência? P&G. Mas a melhor escola do mundo. Ela conseguiu montar uma empresa de pessoas que vão ser sempre os melhores talentos da onde ela está inserida, porque ela tem uma educação muito forte desde estagiário, como ela tem que ter, né? Obviamente, a P&G ela tem um formato quase que único no mundo, em que todos os CEOs que passaram por lá começaram estagiários. Então, você imagine o quanto eles investem em estagiários, sendo que todos os CEOs de todos os países regionais e do mundo da P&G começaram como estagiários da P&G. Então, é uma equipe que forma muito bem os seus profissionais. Tento me inspirar nisso também para formar aqui um comecinho do futuro das pessoas aqui. Acho que é uma outra conversa para falar de futuro de trabalho, né? Até se esse modelo se sustenta aí a longo prazo. Mas vamos embora para o bate-bola. Em uma palavra ou frase, porque alguém deveria trabalhar no Estúdios Flow hoje. Eu acho que porque à sua volta vão ter pessoas que estão correndo o mesmo corre, buscando aprender ao longo do processo e cientes das suas próprias limitações. Então, acho que a gente tem um ambiente aqui que não é blindado em relação a problemas de qualquer organização, como intrigas, como feedbacks que sejam esperados, falhas profissionalmente falando. Isso existe em qualquer lugar. Acho que o ponto que a gente tem aqui é que a gente tenta o máximo possível tratar isso com transparência e de uma maneira mais leve. Além disso, eu acho que quem quer trabalhar no Studios Flow tem que gostar da diversidade, porque nós somos muito diversos como criador de conteúdo, a gente está desde o Capão ali até a Faria Lima, a gente fala bastante sobre isso. A gente tem programas de todos os gêneros, de todos os tipos, então tem que gostar dessa diversidade e tem que ser pessoas que nesse momento querem muito mais trabalhar a sua própria profissão e os seus skills como profissionais do que já recolher os frutos do seu salário, por exemplo. Nós ainda somos uma empresa pequena, nós pagamos competitivamente, acredito, para o nosso nicho, para o nosso mercado, mas entendendo também nossa realidade, raramente eu consigo trazer talentos do mundo corporativo, por exemplo, para esse mundo, porque é um mundo muito mais VUCA, muito mais incerto, muito mais volátil, né? Muito mais incerto mesmo no dia a dia. Então a gente está sempre buscando novas soluções. O lado bom é que a gente está sempre aprendendo algo novo e algo diferente. E para fechar nosso bate-papo, uma frase ou um fechamento aí de uma maneira geral. Uma frase. Se conheça. Eu acho que não importa nada que você veja fora externamente, nenhum conteúdo que você consuma, nenhuma pessoa que esteja do seu lado, nada vai ser relevante para você se você não saber com quem você está lidando. E a pessoa que você lida sempre no tempo é você. Como eu disse, eu já tive momentos de burnout, né? Eu tive um burnout em que talvez eu corri um risco de culpar o trabalho. Então, a gente corre riscos, quando a gente não se entende completamente, a gente corre riscos de culpar agentes alheios, culpar um relacionamento, culpar os amigos, culpar o tempo, culpar a empresa. Então, em vez de culpar os outros, eu acho que é importante que a gente se conheça, porque pessoas que se conhecem sabem muito bem o espaço que é delas e sabem encontrar um lugar para ser feliz. Como você disse, a pessoa que chega e falou assim, pô, mas eu queria usar terno.
Uhum. Tá, você pode usar terno aqui também, mas não é isso, porque a pessoa vai se sentir deslocada ali. Então, se conhecer é importante. Isso, se conhecer, eu acho que o maior atalho de carreira que eu conheço na minha vida, é hoje e vai continuar sendo o maior atalho de carreira da história, é se conhecer, porque você procura se conectar a pessoas que estão fazendo o que você busca fazer. Autoconhecimento, posicionamento, que acho que está linkado ao livro que você sugeriu. Acho que intencionalidade, né? Você vai sendo Isso. intencional aí também com a tua carreira. É isso. Boa! Muito obrigada. O teu Obrigado, nome tá prazer é aqui, meu. né? Vai também na descrição ali todas as informações. Sigam no LinkedIn, em todas as redes, YouTube. Podem comentar lá assim, não gostei de tal coisa, é muito ruim isso. A gente adora ouvir feedbacks, adora evoluir. Então, ideias também mandem pra gente. Mas não Foi só um prazer problemas, enorme. tá? Pode dar problema e apresentar a solução também, é isso. Também. Falou, pô, isso ficou muito bom. Parabéns por fazer isso. Boa, obrigada, gente. Obrigado. Beijos e até o próximo episódio. Você ouviu o EBBcast? Para ouvir este e outros episódios, estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. E não se esqueça de nos seguir no LinkedIn e Instagram. É só procurar Employer Branding Brasil.